Glória a Deus. Então vamos, gente, começar a falar um pouquinho sobre esse assunto de hoje. Nós estamos com a série de lives, Caminhos do Avivamento, dentro da nossa campanha de avivamento. Iniciamos no dia 19 de fevereiro e vai até o dia 16 de agosto, Mas nós só vamos orar por avivamento, só vamos buscar avivamento durante a campanha? Não. A campanha é um despertamento. A campanha é uma forma de chamar a atenção para o assunto, para o tema, é despertar em nós esse desejo, essa paixão, essa busca constante por avivamento. Iniciamos a nossa série de lives falando sobre o avivamento no país de Gales, no ano de 1904. O século XX, como vimos, é conhecido como o século do Espírito Santo, devido à grande intensidade com que o Espírito Santo ele se manifestou em todo o século XX. Depois falamos na segunda live sobre o avivamento na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, 2 anos depois, em 1906. Mas agora a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e vamos para o século XVIII, onde um poderoso avivamento aconteceu entre os chamados morávios. Quem são os morávios? Os morávios são povos da República Tcheca, que estava ali próximo à Alemanha. E nessa República Tcheca, cuja capital é Praga, a cidade de Praga, tinham ali 2 regiões. Essa capital ali da Tcheca, ela tinha 2 regiões, Uma era a região da Morávia e a outra da Boemia, Politicamente era uma única região, estava unida politicamente. Porém, a gente tinha ali, no termo espiritual, uma unidade que aconteceria através do viés do avivamento. Então, o avivamento produzindo unidade entre aqueles povos. Então, um dos principais personagens do avivamento entre os moráveis é o conde Nicolau Zinzendorf. Esse homem que nasceu bem ali no início do século XVIII, era de uma família de uma alta sociedade na Alemanha e ele era de origem luterana. Ele estudou na mesma escola que Martinho Lutero estudou, e também Zinzendorf, ele era de uma família de cristãos, e foi educado na leitura da palavra, na prática da oração, e ele se tornou no futuro uma pessoa muito importante para que esse avivamento entre os morávios acontecesse. Então, entre alguns aspectos da história dos morávios, a gente consegue discernir, por exemplo, que sobre o avivamento é preciso primeiro saber que um avivamento genuíno leva as pessoas a reconhecerem os seus pecados. Isso é importante. As pessoas abraçam a fé e o perdão pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. E eles começam a nutrir um grande desejo em viver de acordo com a vontade de Deus em si. Ou seja, amar a Deus, e servir aos outros, em humildade e em obediência. É uma das características do avivamento. Nós também aprendemos que antes da renovação espiritual existe um período de pré-avivamento. Falei sobre isso aqui na primeira live, é como se fosse um ponto de ignição. Algumas coisas começam a acontecer que vai gerando o avivamento. Esses acontecimentos nós chamamos de pré-avivamento, tá? Nós também aprendemos que o inimigo
ele tem uma forma de se opor ao avivamento. E dentre essas situações, pessoas do próprio convívio cristão, do próprio movimento de avivamento, podem ser instrumentos para, de alguma maneira, prejudicar o andamento desse processo de avivamento. E a quarta coisa que eu queria lembrar a vocês é que nós não temos como provocar o avivamento. O avivamento, ele não pode ser reproduzido, né? Ele não pode ser buscado para que apresente nos nossos dias as mesmas características que avivamentos anteriores, né? Então, na verdade, a gente precisa ter isso em mente. Ou seja, o avivamento nos dias de hoje, ele pode eclodir entre nós de uma maneira totalmente diversa, de uma maneira totalmente diferente, bem diferente do que os cristãos no passado experimentaram. E a gente vai perceber que esse caso é um caso específico diferente do país de Gales, diferente da Rua Azusa, e que teve um alcance, uma proporção muito maior do que esses avivamentos que eu acabei de citar aqui. Então veja bem, a família de Zinzendorf, que é o conde lá do avivamento, eles eram famílias abastadas, uma família rica. O seu pai era um secretário de Estado na Alemanha, e depois que ele consagrou o seu filho, o Zinzendorf, ao Senhor, 6 semanas depois ele veio a falecer. E esse menino foi criado, né, de acordo com a tradição familiar, eram cristãos, né? A gente está aqui na época do século XVIII, quando a igreja era a igreja imperial ainda, né? Então existia, o Lutero fez a reforma em 1515, mas a igreja católica, ela reagia à reforma de Lutero, e a igreja católica lançou, né, a contra-reforma, né? E essa contra-reforma caiu como uma bomba sobre os crentes moravianos. Mas vejamos quem são esses crentes moravianos. Para vocês entenderem, a gente precisa voltar um pouquinho atrás e só de passagem lembrar sobre um personagem muito importante, que o John Wycliffe, lá na Inglaterra, em 1382 e 84, mais ou menos até aí ele vive, e ele é um grande reformador, é o cara que enfrenta a Igreja Católica e defende a teologia bíblica, né, dos abusos que a Igreja Católica cometia, e ele é o cara que traduz a Bíblia da linguagem erudita, do latim, para o inglês, né? Seus discípulos, após a sua morte, ele morre em 1384, eles pegam essa Bíblia traduzida para o inglês, que era considerada a Bíblia na linguagem do povo, que qualquer pessoa teria acesso, e os seus discípulos, eles espalham essa Bíblia por toda a Inglaterra. Isso trouxe um avivamento no sentido do conhecimento das Escrituras em toda a Inglaterra. Mas alguns moradores da Boêmia, eles vão estudar em Oxford, na Inglaterra, e alguns são alunos do próprio John Wycliffe. E esses pupilos de John Wycliffe, que eram chamados assim os alunos, ele era um professor universitário, o reitor da Universidade de Waterloo, na Inglaterra, uma importante universidade. Ele também é levado ao posto de capelão do rei. Então, eles vão estudar lá em Oxford e são alunos do John Wycliffe. O que é que acontece? Quando eles têm contato com as Escrituras e com o pensamento de John Wycliffe, eles levam para a Boêmia esses ensinamentos. E um desses alunos chama-se John Hus. John Hus, ele volta
para Praga, ele vai ser professor na Universidade de Praga, na Tchecoslováquia, e lá ele começa a ensinar os ensinamentos que ele aprendeu em Oxford. E isso gera uma tremenda reação da Igreja Católica, e nessa reação, em 1415, John Hus ele é morto, queimado na fogueira da Igreja Católica, e isso gerou uma revolta entre a comunidade. Existiam vários seguidores de John Hus, era chamado de o Ganso, né? E ele tem uma frase interessante, que quando ele vai ser queimado na fogueira, ele diz assim: olha, eu nada fiz de mal para merecer esse castigo, mas eu quero dizer a vocês que vocês estão hoje matando um ganso, mas daqui a 100 anos vai se levantar um cisne, e esses vocês não conseguirão matar. E na época ninguém sabia que John Hus estava profetizando a vinda de Lutero, que foi considerado o cisne na época da Reforma, e realmente, apesar do poder da Igreja Católica, eles não conseguiram matar Lutero, e Lutero então é aí o agente mais importante da Reforma Protestante. Enfim, depois da morte de John Hus, muitos seguidores começaram a se reunir, né, para estudar aquilo que John Hus vinha pregando. Então, aí gerou uma igreja fora dos domínios da Igreja Católica. Eles se reuniam, né, em lugares diferentes, e aí nasce uma igreja lá na Boêmia, chamada de Fraternidade dos Irmãos, né? Fraterna, a igreja fraterna. E isso durou alguns anos, até que exatamente nesse período do século XVIII começa a existir uma nova investida da Igreja Católica contra esses cristãos, é a chamada Contra-Reforma, e um rei que era ligado à Igreja Católica submete toda aquela região da Boêmia, e uma perseguição sem precedentes começa a atingir os cristãos moravianos. Então eles passam a fugir, porque 15 líderes moravianos foram decapitados, né? Entre ele o Copênio. O Copênio era um cara intelectual, era bispo da igreja morávia. Esse Copênio é o pai da didática moderna, é um cara que foi quem inventou a revista em quadrinhos, foi o cara que defendeu o ensino para crianças e uma didática própria para crianças, defendeu que as mulheres tinham direito à educação. E pasmem, senhores, bem recentemente, quando a Unesco, né, foi criada, que é um órgão para a educação e para a criança, voltado para a criança, quando a Unesco foi criada, foi inspirada no trabalho de Copênio, né? Ele é homenageado, suas obras são republicadas, são resgatadas, e ele é o grande inspirador do surgimento da Unesco, né, em tempos recentes. E esse cara, esse intelectual, ele era bispo da igreja moraviana. Ele fugiu para a Polônia também, perseguido pela Igreja Católica. Depois morreu, alguns anos depois. Bom, passou o tempo, e nesse período do século XVIII, a gente tem o quê? Uma contra-reforma violenta. Os moravianos, que eram os moradores ali da região da Boêmia, eles passam a ser, os que eram cristãos, eles passam a ser o quê? Perseguidos. 15 líderes foram decapitados. Vários cristãos, que eram os evangélicos da época, foram queimados. Muitos se tornaram escravos e uma parte se tornaram refugiados. É quando eles fogem para uma região chamada Berthelsdorf, que era uma cidade a 15 quilômetros, né, de Praga, e ali eles procuram asilo, né, uma espécie de asilo, na fazenda desse conde chamado Zinzendorf. Como ele era um cristão e ele percebia a situação dos moravianos, ele pega um pedaço de sua propriedade, né, chamada Hererhut, né, e entrega para que os morávios ali se refugiem. Eles passam
a viverem ali, cria uma pequena vila onde só haviam cristãos moravianos. Mas esses cristãos moravianos não era só de uma linha teológica. A gente tem ali vários tipos de cristãos, anabatistas, a gente tem ali pessoas da própria igreja fraterna moraviana, a gente tinha assim uma série até místicos, né, que tinham uma visão espiritualista da palavra de Deus, do evangelho, também estavam ali naquela mesma comunidade. E isso gerou uma situação difícil, porque você quer ver briga, pegue cristão de várias linhas teológicas e bote para conviver junto. Imagine uma congregação onde tem assembleano, presbiteriano, batista, adventista, vai ser o quê? Vai ser um problema, uma briga. Então ali em Herrurt, a gente tinha ali pessoas calvinistas, místicos, né, que consideravam a atividade do Espírito superior à da própria palavra de Deus. Enfim, a gente tinha uma mistura, porque à medida que souberam, em Herrurt tem um lugar onde a gente pode se proteger da Igreja Católica, então todo mundo que tinha uma fé diferente da Igreja Católica corria para lá. E aí, meu irmão, a briga estava formada. Sabe o que é um culto? E tem lá um pastor no púlpito pregando, e chega um cristão de uma outra denominação na porta para dizer: isso que você está pregando aí está errado, isso está errado, não é desse jeito, e desfazer do pregador. E o radicalismo é uma prova da desunião e da falta de unidade entre os cristãos. Os cristãos estavam presentes ali em Herrurt de uma maneira tão grande que até o próprio Zinzendorf, que era o conde que doou aquelas terras para aqueles moravianos e aqueles demais povos daquela região, ele foi chamado de a besta do Apocalipse. Teve um obreiro lá que se levantou e disse que o Zinzendorf era a besta do Apocalipse. Com o passar dos anos, a situação foi cada vez mais se radicalizando, cada vez mais piorava aquela situação. E o que é que Zinzendorf fez? Ele era conde, tinha as suas atividades ligadas à corte real, era uma pessoa de confiança do rei. Ele deixa as suas atividades ao comando de sua esposa, que passa a gerir os seus negócios, e com autorização do governo ele começa agora a dar atenção àquela pequena vila de cristãos que tinha se formado em torno desses refugiados. E ele começa aos domingos a ministrar a palavra. Ao se aproximar da comunidade e das pessoas que ali viviam, ele começou a perceber que uma estratégia importante para, de alguma maneira, promover a unidade entre os irmãos era fazer pequenos grupos. Eles chamavam de igrejinhas da igreja. Para quem fica se arrogando, que criou a célula, que criou o grupo familiar, olha que os moravianos já faziam isso. Eles tinham um livro de devocional diário, onde todo dia havia um versículo que eles deviam estudar em família. Era como que aquele versículo fosse a palavra de Deus para aquele dia. E o que acontece? Eles se reuniam em família nas casas, em pequenos grupos, para estudar e para louvar ao Senhor juntos. À medida que isso ia acontecendo, a palavra de Deus se tornava mais clara para todos aqueles moradores. Mas o problema da falta da unidade continuava, porque eram origens diferentes, eram caminhos diferentes. Pessoas que foram, que aprenderam em outras igrejas, pessoas que foram, de alguma maneira, que foram criadas em determinada corrente teológica, para mudar de posição, era muito difícil. Então, o que fez Zinzendorf? Ele disse assim: agora nós vamos aconselhar vocês a se unirem por aquilo que é comum a vocês e esqueçam aquilo que é diferente.
Então, o que é que eles eram comum? Primeiro, Jesus Cristo como Senhor, Jesus Cristo como Filho de Deus, né? Isso era comum, né? A crença na salvação, a crença em Deus, a fraternidade entre os irmãos, né? E aí houve uma série de conferências, de estudos, principalmente baseado na carta de João, falando sobre amor, né? Sobre comunhão, sobre relacionamento entre os irmãos, né? E durante esse período, eles foram ministrados sobre esse tema. Enquanto isso, os Zinzendorf preparavam uma espécie de estatuto, né? O estatuto, uma lei, uma regra que gerisse aquela comunidade. E eu queria chamar a atenção das pessoas, porque às vezes a gente acha, a gente pensa, a gente entende que o fato de você institucionalizar um determinado movimento religioso só tem aspectos negativos. Mas nesse caso, por exemplo, dos moravianos, o estatuto, a lei que foi criada para que houvesse respeito mútuo, para que houvesse um foco naquilo que era realmente importante nos assuntos da fé, foi fundamental para que o avivamento ocorresse. Olha aí como a gente fica surpreso. Porque lá na Rua Azusa, quando se pensava o quê? Que o fato de institucionalizar esfriou o avivamento, aqui nos moravianos o avivamento só foi possível porque foi institucionalizado. Então, o que fez Zinzendorf? Ele criou esse estatuto, né, com 42 itens. Esse estatuto foi lido e foi extensamente explicado durante uma reunião que durou 3 horas, onde o conde falou sobre a questão do amor entre os irmãos, falou sobre a questão da vida comunitária, né, do envolvimento espiritual em torno daquilo que era fundamental e importante. E todos no final assinaram o documento se comprometendo em viver em paz uns com os outros. Depois desse dia, eles marcaram uma Santa Ceia na cidade de Berstelsdorf, onde ficava a igreja mãe, que era a igreja sede, a igreja luterana, ficava na cidade, enquanto que nessa vila, que era uma propriedade rural do conde, onde ele cedeu esse Hererhut, que era esse lugar escolhido, esse lugar sobre a vigilância de Deus, era o que significava o nome, né? Então ali se transformou numa vila e tinha lá a igreja fraterna russita, né? Que veio a origem de John Hus, lá dos moravianos. Então essa congregação foi convidada para essa reunião na igreja em Berstelsdorf, e eles vão, e nessa Santa Ceia há uma série de sermões a respeito do sofrimento de Cristo, sobre o Cordeiro de Deus, sobre comunhão, sobre amor. E na celebração da ceia, o Espírito Santo desceu sobre os crentes moravianos. Foi uma forma extraordinária o que aconteceu, gente chorando, outros tiveram visões de Cristo, as pessoas estavam quebrantadas de uma maneira extraordinária. A partir daquela reunião, houve uma conscientização do povo morável com relação a 2 aspectos fundamentais da vida cristã. Primeiro, a oração. A oração se tornou uma coisa fundamental para os crentes moravianos. E segundo, a leitura das Escrituras. Esses 2 aspectos foram importantes. Aí, o que é que você então percebe? Você percebe que essa comunidade moraviana só vivia orando e lendo a Bíblia? Não. Eles se dedicavam ao trabalho, porque aquela vila, inclusive, se tornou uma vila comercialmente, uma vila muito importante. Mas não só isso, o avivamento entre os moravianos se transformou, presta atenção no que eu estou dizendo, na origem das missões transculturais modernas. Antes do avivamento morável, não havia essa ideia de missão transcultural. As pessoas, claro, falavam aqui e acolá, evangelizavam o seu país ali, a vizinhança, mas essa coisa de você sair pelo mundo para pregar o evangelho era um assunto não conhecido até o momento.
E é exatamente a partir desse envolvimento da Igreja Moraviana que eles inclusive são considerados como os precursores das missões transculturais, como nós conhecemos no dia de hoje. Porque era muito difícil, as pessoas iam para a América, algumas pessoas levavam a palavra para a América, mas com um grau de dificuldade muito grande. E a partir dos moravianos, a gente tem missões para a Índia, missões para a Groenlândia, missões para o Canadá, missões para a América, os próprios Estados Unidos, países da América Central são visitados pela ação do Espírito Santo. Mas eu queria destacar uma coisa interessante, aleluia, no plano da oração. No plano da oração, veja que maravilha, eles criaram um sistema de alternação chamado 24/7, para que o dia fosse coberto por oração em todas as horas. Então eles escolheram 24 homens e 24 mulheres para que orassem 24 horas por dia. Então cada hora tinha um homem e uma mulher em oração. Começava meia-noite, 1h da manhã, um homem e uma mulher continuavam a oração. E assim sucessivamente, até que o dia terminasse e novamente o revezamento acontecia. Irmãos, essa oração, eles inauguraram um espaço no alto que chamaram de torre de oração. Essa torre de oração era o lugar onde eles tinham que ir orar. Então eles se dirigiam para lá para orar, cada um na sua hora. E sabe, essa torre de oração foi passando de pai para filho e eles estenderam essa campanha por 100 anos. É a maior campanha de oração ininterrupta que se tem notícia na história da igreja cristã. 100 anos de oração. Eles entraram no século XIX orando. Glória a Deus. Isso foi fantástico, porque os missionários que foram enviados a partir de Rehurt para pregar o evangelho no mundo, gente, diz que a quantidade é maior do que 200 anos da história cristã. O número de missionários que os moravianos enviaram para todos os países. E veja uma coisa fantástica, era que jovens começaram a estudar matemática, geografia, medicina e outros idiomas para poder servirem como profissionais nessas nações e utilizarem isso como um artifício para ser recebido nessas terras, né? Alguns jovens moravianos se venderam como escravos, aleluia. Alguns jovens moravianos se venderam como escravos para poder pregar o evangelho, porque existia um lema entre os moravianos: se o Cordeiro de Deus morreu por nós, entregou a sua vida e fez aquele sacrifício, o que nós podemos oferecer em troca ao Cordeiro? Então muitos diziam: eu oferecerei a minha vida ao Cordeiro de Deus. Aí eu pergunto, e você? Já pensou nisso? Já pensou no sacrifício que o Cordeiro de Deus experimentou? Você já pensou o quanto o sofrimento, a entrega de Cristo representa para nós? E muitas vezes a gente acha que a gente já fez muito. Então os moravianos entregavam a sua própria vida. Conta-se a história de 2 jovens que as famílias insistiram para que eles não fossem para a América Central e chegaram no cais onde saía o navio e disseram: mas vocês podem ir e não voltar mais. E eles disseram: não importa, importa que o Cordeiro receba a nossa vida como retribuição, como gratidão por aquilo que o Cordeiro fez por nós. Glória a Deus. Tem até uma música dos moravianos que a Fernanda Brum ela canta, tem aí no YouTube essa música, que é exatamente a música dos moravianos, eles oferecendo ao Cordeiro a sua própria vida como retribuição pelo sacrifício de Cristo. Então, esses jovens foram pregar na América, inclusive o próprio Brasil, consta na história do Brasil que os colonizadores pediram a presença
de missionários moravianos no país, porque eles vinham e se entrincheiravam se misturavam com os índios, com os escravos, para poder pregar o evangelho e trazer as suas habilidades, seus conhecimentos de medicina, seus conhecimentos de matemática, e para um país que estava sendo colonizado, isso era importante. Não sabemos por que eles não vieram para o Brasil, mas com certeza a influência deles está sim sobre nós, sobre nossa vida, né? Porque missões transculturais a gente aprendeu a partir do que eles viveram no século XVIII. Então, uma outra coisa interessante que foi o encontro dos moravianos com John Wesley. John Wesley já era um cristão, era filho de um pastor cristão na Inglaterra, né? E ele já tinha estudado teologia, frequentado faculdade, já estava sendo considerado, preparado para poder levar a palavra, e ele estava num navio viajando da Inglaterra para os Estados Unidos para pregar nos Estados Unidos, para levar a palavra entre índios norte-americanos. E na viagem de navio, o navio enfrentou uma tempestade e começou a correr risco de afundar. E John Wesley, apesar de ser cristão, apesar de estar caminhando para uma obra de missões, ele começou a sentir muito medo pela sua vida. Será que você sente medo pela sua vida? Será que você se sente amedrontado em servir ao Senhor numa certa missão que seja considerada de risco? Pois existem muitos missionários em lugares onde se corre risco de vida, né? Onde a sua própria vida é colocada em xeque para servir a Cristo, né? Em vista de muitos cristãos que nós vemos nos dias atuais, é até vergonhoso a forma como alguns cristãos se comportam em relação a esses que estão em terras aí distante da família, distante de tudo, e que muitas vezes estão sofrendo perseguições e até mesmo alguns morrem em obra missionária. Sabe, eu gostaria de dizer a você que naquela viagem John Wesley ficou impactado porque ele corria risco de morte. E de uma hora para outra ele encontrou com um grupo de moravianos dentro do navio que também estavam indo pregar o evangelho lá nos Estados Unidos, na América. E eles, ao invés de terem medo, eles estavam bem, em paz, tranquilo, cantando, adorando no meio do navio. E isso impactou John Wesley, porque John Wesley tinha medo, e quando ele viu os moravianos com aquele entusiasmo em meio à tempestade, ele ficou perplexo, e a sua vida ele começou a se questionar: poxa, que tipo de cristão sou eu? Enquanto eu estou aqui preocupado comigo mesmo, enquanto eu estou aqui somente preocupado com a minha própria vida, o que é que esses homens moravianos estão fazendo com a vida deles? Então ele começa a se questionar a sua forma de ser cristão, a sua forma de servir a Deus. E muitas vezes o avivamento só virá sobre nós quando nós começarmos a repensar que tipo de cristão nós estamos sendo, que tipo de relacionamento com Deus nós possuímos, né? E sabe, o John Wesley passou toda a viagem convivendo com aqueles cristãos morávios, aprendendo com eles. Ele desembarca nos Estados Unidos, na América, porque o navio realmente não afunda, não há nenhum problema mais grave com a viagem. Ele convive vários anos nos Estados Unidos com os moravianos, e quando ele volta para a Inglaterra, ele diz: eu realmente ainda não conheço Jesus, eu preciso nascer de novo, eu preciso ser uma nova pessoa. Então John Wesley agora começa a mudar completamente a sua vida, começa a buscar. Ele se reúne com seu irmão Charles, né, Wesley, e mais um amigo de faculdade, que é George Wiltford, que se torna um grande avivalista também na Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu pretendo falar sobre isso na próxima semana. E eles começam a fazer uma campanha de oração na Inglaterra. Eles oram tremendamente,
e buscando Deus e buscando a face do Senhor. E é exatamente essa conexão entre John Wesley e os moravianos que vai levar o avivamento para a Inglaterra, né? John Wesley, aquele tremendo homem de Deus que com certeza impactou a Europa na sua época. Bom, gente, os moravianos migram para os Estados Unidos, né? E muitos anos depois, eles também estão ligados ao avivamento do século XX. Inclusive, a primeira, eu falei sobre ela aqui, a primeira irmã que é batizada na escola Betel, né? Nós falamos aqui sobre isso na semana passada, a Agnes Osborne, ela é batizada com o Espírito Santo e uma das línguas que ela fala em mistério é a língua boêmia, lá da Morávia. E tem um moraviano na escola. E o moraviano reconhece, não, esse aí é meu idioma, é o idioma do meu povo, né? Então, vários povos ali perseguidos naquela região e também em busca de trabalho, né? Na Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos, eles vão e eles passam a viver ali, e muitos deles, né, ainda vivendo a herança dos seus pais, dos moravianos, eles também fazem parte do avivamento em várias épocas no século XIX e também suas gerações no século XX. Dentre o povo da região da Morávia, gente, está a família, né, do fundador, né, o Shakarian, Demos Shakarian, que é o fundador da Adonep. O seu pai, ele migra para os Estados Unidos também, fugindo das guerras que afetavam aquela região, e vem para a América, e o seu filho, com todo aquele princípio que recebeu do seu pai, é um empreendedor extraordinário nos Estados Unidos, era um empresário, e ele também cria a Adonep, que é a Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, que está presente hoje quase que em todo o mundo, inclusive no Brasil. É a chamada reunião de empresários que evangeliza pessoas que estão ligados à atividade empresarial. Então, o avivamento dos morávios é quem traz para nós esse conceito de se enviar missionário para terras estrangeiras. É a partir daí que a gente tem, por exemplo, no século XX, aquele envio de tantos missionários que saíram, por exemplo, de Los Angeles para o Brasil, para a Holanda, para a Índia, para tantos outros países, através do avivamento moraviano. Então, queridos, é importante que a gente saliente aqui nessa noite essa ligação entre avivamento e obra missionária. No final do avivamento, a obra missionária é que ganha. E eu creio que Deus está soprando sobre nós, porque nós estamos em campanha de avivamento, mas os sinais de que o Espírito Santo está sendo derramado em vários locais, em várias reuniões, já é muito claro. E Ele está conosco também aqui nessa noite. É importante a sua presença entre nós, e nós estamos buscando ansiosamente essa presença do Espírito Santo. Nós estamos buscando ansiosamente essa presença de Deus, e eu tenho certeza que Ele está presente aqui. Temos aqui vários irmãos aqui acompanhando essa transmissão, e você, minha irmã, meu irmão que está aí, pode ser o instrumento, o canal que Deus quer usar para levar essa palavra de transformação aos outros. Mas o que precisamos? De um revestimento. Então precisamos do Espírito Santo que nos visite, que nos batize, que derrame sobre nós, né, o Espírito através dos dons ministeriais, né, dom de profecia, dom de cura, discernimento de espírito, dom de cantar, aleluia, dom de cantos espirituais em línguas estranhas, enfim, dom de curar, para que as pessoas sejam abençoadas e que cada um de nós sejamos verdadeiras ferramentas na mão de Deus para levar a palavra àqueles que estão perdidos, àqueles que estão precisando de salvação. Então, pastor Alfredo, por que essa convicção de que o avivamento vem? A
convicção de que o avivamento vem na minha vida, na sua vida, na vida daquele que teme ao Senhor, é tão grande, porque eu tenho absoluta certeza que é interesse de Deus. Eu tenho uma absoluta certeza que Deus quer que todas as pessoas sejam alcançadas. E somos nós que Ele escolheu para sermos enviados, para sermos instrumentos, para sermos ferramentas na mão do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto que Deus está tocando em você, está tocando na sua vida, no seu coração. Eu sinto que Ele quer fazer coisas extraordinárias através da sua vida. E é por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Eu vou pedir agora a pastora que coloque aqui a canção. E nessa canção eu vou pedir que você reserve agora alguns minutos, alguns momentos para poder orar, para poder se alegrar, glorificar e pedir ao Senhor por avivamento. Pedir que Deus lhe visite aí onde você estiver, na sua casa, no trabalho, onde você estiver escutando. Separe um momento agora para ouvir a canção, para ouvir esse louvor e para exaltar. Glorifique a Deus. Ah, pastor Alfredo, eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas você pode ser agora, onde você está. Não há impedimento, não há obstáculo. Você pode ser renovado, pode ser tocado. O Espírito pode agora se aproximar de você através dos dons e ministrar sobre a sua vida. Aleluia. A visita extraordinária do Espírito Santo. Sopra sobre nós. Sopra o seu Espírito Santo. Traz o avivamento sobre nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre cada um que está aqui. Aleluia. Adore ao Senhor em espírito. Oh, glória. Receba aí a visita do Espírito Santo onde você está. Receba dons de cura. A palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E eu quero ministrar isso sobre sua vida. E eu quero ministrar isso sobre você em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas estão doentes. Estamos no meio de uma pandemia. Você pode ser um canal para a cura das pessoas. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Receba a visita do Espírito Santo. Você que não é batizado, fale em línguas estranhas agora, pelo poder do Espírito Santo, por amor a Cristo. Vem Espírito e enche essa pessoa, e enche essa vida agora, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Espírito Santo dá dons de revelação, a palavra do conhecimento para o teu servo, a tua serva. Dá dom de profetizar para que a tua palavra e a tua vontade seja derramada sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Oh, Pai amado e querido, em nome de Jesus, vem Espírito e sopra nesse lugar. E enche essas vidas, e transforma esses corações, e faz o extraordinário acontecer para a glória do seu nome. Ó Pai de amor, ó Pai de bondade, aleluia. Nós ministramos sobre sua vida agora. Sopra sobre nós, sopra sobre o seu povo, sopra sobre a tua igreja, pelo teu poder e em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Que venha aquele Pentecoste, aquele sopro que veio sobre os moravianos, venha sobre mim, venha sobre cada um de nós, que a tua igreja seja impactada pela tua palavra, que haja renovação, visita do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Vem Espírito Santo e sopra sobre nós. Aleluia. Oh, glória. Receba aí, presbítero Wesley, a visita do Espírito Santo. Aleluia. Que essa chama que queimou o coração dos moráveis venha sobre você aí, Luiz Eduardo Magalhães, e que você seja uma tocha de fogo na mão de Deus para os moradores aí do oeste da Bahia. Aleluia. Glória a Deus. Presbítero Nunes, seja impactado pelo poder do Espírito Santo,
seja cheio pelo poder de Deus, em o nome de Jesus. Receba aí agora, oh glória, aleluia. Vem Espírito Santo e sopra sobre nós, oh aleluia. Receba aí onde você estiver, oh dom de operação de milagres e maravilhas, aleluia. Espírito Santo, sopra o avivamento sobre nós. Enche-nos de poder, de unção, de graça, de autoridade para pregar com ousadia essa palavra, de autoridade para impor as mãos sobre as pessoas escravizadas do inimigo e elas serem libertas da opressão pelo poder do nome de Jesus. Irmandinha, receba aí a visita do Espírito Santo. Oh, aleluia, glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Oh, que presença maravilhosa. A internet caiu aí, não foi, Wesley? Mas voltou. Eu já liberei uma palavra profética sobre sua vida aí, Wesley. Em nome de Jesus, Deus vai te usar aí com milagres e maravilhas na região aí, oeste do estado, em Luiz Eduardo Magalhães. Receba essa unção, receba essa vitória, receba esse impacto do Espírito Santo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, que maravilha, que unção, que poder do Espírito Santo descendo sobre nós. É avivamento sobre nossa vida. Está aqui a Francisca. Receba aí, Kika, a visita do Espírito Santo. Estamos concluindo essa transmissão. Falamos do avivamento entre os morávios. Aleluia, que Deus impacte a sua vida, que você seja um canal de bênção. Receba aí a visita do Espírito Santo, na sua casa, no meio da sua família. Seja a bênção de Deus mais do que você é. O Espírito Santo te leve, te impulsione, te impacte ainda mais sobre a vida das pessoas. Oh glória, maravilha, em nome de Jesus. Queremos ver a igreja unida. A igreja moraviana deixou as suas diferenças, acabou aquela divisão, a intriga, as brigas, e eles começaram a ser unidos pelo vínculo da perfeição, que é o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Manjossane, receba aí o Espírito Santo, receba esse poder aí, receba o sopro do avivamento sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família, em nome de Jesus. Ei, aleluia. Está aqui a irmandinha dizendo: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Envia a Dinha para fazer esta obra. Aleluia. Missões transculturais. Nasceu entre os moráveis. Era muita glória, era muito poder, era muita bênção de Deus sobre a vida dele. E o impacto da oração. 100 anos de campanha de oração, que coisa extraordinária. Que Deus abençoe. Ore por avivamento, busque avivamento. Daqui a pouquinho a nossa igreja entra em campanha de jejum, meia-noite até o meio-dia de amanhã, em jejum, buscando o avivamento. Deus sopra sobre nós. Queremos que amanhã aqui no culto Jesus batize com o Espírito Santo. Semana passada foram 3 aqui no domingo em Porto Seguro. Foram mais 4 em Lauro de Freitas durante a semana. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus quer batizar você aí na sua casa, na sua igreja, aonde você vai, aonde você congrega. Receba o Espírito Santo, o sopro desse poder sobrenatural e extraordinário. Amém? A nossa campanha continua. Todos os dias estamos falando e orando. Glorifique a Jesus enquanto ora e o Espírito vem sobre você. Tá bom? Essa live vai ficar aí no perfil do Instagram, você vai poder assistir. Compartilhe com outras pessoas para que elas também tenham acesso, tenham conhecimento acerca desse assunto. Aleluia! Possam ser edificadas e edificar outras pessoas através dessa palavra. Tá bom? Deus abençoe. Nós vamos orar encerrando. Amanhã, 10 horas da manhã, temos escola dominical aqui nesse canal, no Instagram. E à noite, às 17 horas, temos o culto presencial
cuja mensagem também será transmitida pelo Instagram para aqueles que não podem sair, que estão em casa, mas queremos ver aqui os irmãos, estamos com saudade de todos. Na grande reunião aqui e em Lauro de Freitas, 18 horas, aqui em Porto Seguro, 17 horas o nosso culto, amém? Aleluia! Eita, traz, Senhor, um avivamento extraordinário sobre nós. É o Nunes aqui pedindo essa graça, essa unção. Aleluia. Já estamos no finalzinho. Vamos encerrar daqui a pouco. E eu quero liberar que a bênção de Deus te acompanhe. Aleluia. Que o Espírito Santo vai, te guie, te oriente. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Kika. Que Deus abençoe esse ministério. Que Deus abençoe a Igreja Batista Monte das Oliveiras, em Lauro de Freitas, o pastor Jorge. Que Deus abençoe a todos e que sopre sobre todos nós esse poderoso avivamento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos.